cobaias e, na verdade, tem uma foto de um dos cérebros dessa pessoa. Isso é olhar para dentro de seu cérebro. E o azul representa alguém totalmente deprimido. E todos os biomarcadores dessa pessoa estavam na inflamação do cortisol. Isso mostra que os níveis de energia no cérebro são muito baixos. Azul significa muito, muito deprimido. E essa pessoa estava. A narrativa deles foi um tremendo trauma em suas vidas. Eles estavam offline, eles estavam lutando com relações de trabalho, um monte de coisas. Tudo estava desligado. Tudo estava desligado, dormente, eles estavam prontos para o check-out. Viver e administrar sua mente não significa que vai ser uma grande rosa. Isso é louco. Na verdade, é a capacidade de estar bem e em paz com momentos de depressão e realmente procurar a mensagem e vê-la como útil. Temos essa filosofia muito estranha que está no lixo há cerca de 40 anos, onde olhamos para a depressão e a ansiedade e esse tipo de coisa como doenças cerebrais neuropsiquiátricas e como sintomas ruins que você deve suprimir. Como sintomas de câncer, você deve suprimir. Nossa miséria da vida foi medicalizada. Para citar uma brilhante psiquiatra, Joanna Moncrief. Então, temos que ficar realmente atentos a isso. Mas, na verdade, a verdade é que essa depressão e ansiedade não são doenças. São apenas instintos de sobrevivência. Está dizendo a você, ei, preste atenção, tem alguma coisa acontecendo. Você precisa descompactar. Algo não está funcionando como deveria. Algo não está funcionando e está se manifestando como um padrão que precisa ser tratado. O que você está dizendo é que não existe uma doença de saúde mental, que no caso é mais um padrão ou algo que a gente devia estar atento, mas não é uma doença real. Não, não é uma doença. E eu sei que isso contraria a filosofia atual. Mas se você olhar para a ciência, há um grande corpo de ciência. Na verdade, se você interpretar toda a ciência em torno desse campo e realmente observar o que está sendo testado, verá que eles estão procurando o correlativo neurobiológico. Você está procurando onde no cérebro está a depressão. Durante anos, fomos informados sobre o desequilíbrio da serotonina causadora da depressão. Isso não é uma teoria, nunca foi comprovada. Foi ótima para marketing, para vender drogas e também uma maneira simplista de dizer a alguém, ei, você está deprimido, não se preocupe. É um desequilíbrio químico. Deixe-me dar-lhe uma droga para corrigi-lo. Queremos essa mentalidade de solução rápida. Assim como a medicina avançou e a tecnologia avançou, ficamos muito presos na solução rápida, mas a vida não é assim. A mente não é assim. A mente é separada do cérebro e do corpo. Você pode aplicar esse tipo de pensamento, não uma solução rápida, mas pode aplicar um diagnóstico sintomático, uma abordagem de tratamento ao corpo, ao cérebro e ao corpo físico. Mas quando vem à mente, há essa sensação gravitacional, essa força, essa coisa de pensar, sentir e escolher, não vai passar. A meditação não vai mudar a forma como você pensa, sente e escolhe. Não vai se livrar disso. Só vai entorpecer seu cérebro. Ao mesmo tempo, quando esta droga passa, isso ainda está lá. Ainda está sendo reconhecido pelo sistema imunológico do seu cérebro como um problema. Isso está aumentando sua vulnerabilidade. Quanto mais tempo estiver lá, mais aumentará sua vulnerabilidade a doenças. Você sabe, Deus. e é isso que te deixa preso. E esses são os padrões, então não é uma doença. Temos que mudar completamente nossa narrativa e parar de dizer que as doenças mentais estão aumentando. Que há uma em cada 4 pessoas que estão tomando antidepressivos ou deprimidas. 100% das pessoas estão deprimidas, ansiosas e preocupadas. 100% das pessoas no mundo, em algum momento de suas vidas, estiveram e estarão ansiosas e deprimidas, em luto, tristeza, terror e desespero e outras coisas. E não tenho certeza da porcentagem exata porque ninguém realmente fez esse tipo de pesquisa, mas estima-se que provavelmente 30 a 40% das pessoas terão traumas extremos de abuso e guerra. Se você olhar para um contínuo de 0 a 10, 0 a menos 10, e tiver coisas como surtos psicóticos e ouvir vozes, e estados extremos de sofrimento mental, que ainda não são doenças, eles estão simplesmente naquela situação traumática. Você está tendo uma resposta traumática. Dar-lhes uma droga não vai resolver, não vai ajudar. Na verdade, ele restringe o cérebro. Não há cura química para isso. Isso só vai adicionar combustível ao fogo, porque sua mente vai trabalhar através do cérebro. Então agora você coloca produtos químicos, e agora isso não vai facilitar a mudança. Você sente que, quero dizer, o desequilíbrio químico ele existe em algumas pessoas quando eles dizem que eu tenho depressão, é uma doença bipolar, tenho essa doença mental, tenho um desequilíbrio químico, fui tratado com isso, não tente dizer não porque isso é quem eu sou. E algumas pessoas, elas se baseiam nesse tipo de perspectiva, né? Isso é o resultado de... Vai em frente. A narrativa de
Eu tenho um desequilíbrio químico e minha depressão é causada por um desequilíbrio químico é uma narrativa que é a única explicação que as pessoas estão recebendo. Eles não estão recebendo uma reação alternativa. Quero dizer, uma narrativa alternativa. O mais importante é que qualquer um que esteja ouvindo este podcast, quero validar sua depressão, sua ansiedade, sua dor, seu desespero, seu PTSD, qualquer que seja o rótulo que tenha recebido. Eu quero validar que isso não precisa ser validado com um rótulo de doença. Você não está doente, você não tem um cérebro quebrado. Seu cérebro não é defeituoso. Você está passando por algo. Então você não é alguma coisa, você não é aquilo, você está passando por alguma coisa. Você está experimentando algo e você lidou com isso da única maneira que poderia lidar naquele momento. Isso criou essa resposta adversa porque era uma situação adversa e você estava apenas tentando lidar com ela. O que temos que fazer é passar por um processo de aceitação, processamento e reconceitualização. O importante aqui é reconhecer que o desequilíbrio químico não é a causa do desespero. A causa do seu desespero é o que você passou e o que você está passando e aprendendo, e não sabendo como administrar e como lidar com esses pensamentos que estão te deixando louco. E esses flashbacks e voltar para aquelas situações de estupro ou abuso, isso poderia deixar uma pessoa louca. E isso não é loucura no sentido de doença, é uma loucura no sentido de que sua mente é como uma onda errática ao seu redor e está passando por seu cérebro. E você tem isso e seu sistema imunológico e tudo está gritando para você dizendo, vamos consertar isso. Um rótulo de doença invalida e por um momento pode ser bom saber, ok, bem, esses são os rótulos de como me sinto. Porque isso nos dá a sensação de que temos um pouco de controle. Inicialmente isso lhe dá conforto, mas não se veja assim. É melhor dizer que estou passando por problemas de estresse pós-traumático por causa do que passei. Contra eu sou PTSD, ou eu tenho a doença de TEPT. É melhor dizer que estou com sintomas de bipolaridade, essas oscilações intensas por causa de toda a minha história, do que dizer que tenho bipolaridade. Então isso se move através do seu cérebro e corpo. Então, obviamente, seu cérebro e seu corpo respondem. Então veremos mudanças no cérebro e no corpo. Dizer a essa pessoa que a depressão ou a ansiedade que ela está sentindo é uma doença é um insulto ao que ela passou. Mas se eu disser a você, caramba, isso é terrível, conte-me sobre isso. Eu quero ouvir sua história, eu quero apoiar você. Sua depressão e ansiedade que você está sentindo é um sinal de que algo está acontecendo. Há uma história de origem, há uma fonte. Posso ouvir? Posso ajudar? Posso ajudá-lo a reconhecer os sinais e passar pelo processo para encontrar a história de origem. E, em seguida, reconceituá-la. E isso leva tempo. Não é uma consulta de 15 minutos onde posso te dar um rótulo. Isso leva tempo. Esse também não é o tipo de tratamento de condicionamento que existe, que alguns deles funcionam se forem usados no lugar certo. Mas para tentar colocar um veterano que passou por algo de volta na situação, para tentar condicioná-los, você não pode condicionar, você tem que reconstruir. X é o que você está passando. Y é onde você deseja encontrar a paz mental e deseja juntar os dois para viverem juntos, para que possa mudar a forma como o passado se desenrola em seu futuro. Isso é muito poderoso.